Então, vamos lá, meus queridos, vamos conhecer a cessão de crédito. Gente, a cessão de crédito, ela é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor vai transferir a um terceiro, vai transferir a outrem os seus direitos ali na relação obrigacional. Então, gente, a cessão de crédito, como o próprio nome mesmo nos diz, é um negócio jurídico em que o credor originário transfere o crédito a um terceiro, tá? Hoje em dia é muito comum a cessão de crédito, principalmente numa modalidade que a gente chama de desconto bancário, quando o comerciante ele transfere os seus créditos para uma instituição financeira. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes você tem um débito com alguma empresa e aí do nada uma financeira te liga. Fala, olha, meu nome é Cobrar Bem e eu tô te ligando para cobrar aquele débito que você tem com a Transamérica, por exemplo. Aí você vira e fala, débito com a Transamérica? Mas aí é a Transamérica que tem que me cobrar. Aí essa empresa Pagar Bem vira e fala, não, agora nós somos o novo credor. A Transamérica, ela me cedeu este crédito. Outro, gente, exemplo de cessão de crédito é quando eu tenho a venda de precatório. Eu não sei se vocês já ouviram falar de precatório, mas precatório, gente, é quando você ajuiza uma ação em face ao Estado, quando você ajuiza uma ação em face à União, e aí você ganha um valor muito alto, você não recebe aquele valor imediatamente, tá? Isso por causa do princípio da supremacia da ordem pública. Primeiro vem a coletividade, depois a individualidade. Então, você recebe o direito a um precatório, que é como se o Estado falasse o seguinte, devo, não nego, pago quando puder, mas quando eu pagar, eu vou pagar com juros e correção monetária. Geralmente, gente, o precatório pode demorar 10, 20, 30 anos para que o credor receba esse dinheiro. Então, tem gente que compra precatório, porque compra o precatório hoje por um valor menor e mais na frente, quando for receber, aquilo vai ter o quê? Vai ter avaliado muito, né? Vai ter encarecido, vai estar com um valor muito melhor. Então, se eu entrei na justiça, quanto o poder público, né? Entrei na justiça em face do Estado, ganhei, e sou agora credora de um precatório, mas eu não quero esperar, né? Eu não sei quando que eu vou receber esse valor, eu posso vender esse meu precatório a um terceiro. Quando eu vendo esse meu precatório a um terceiro, eu estou realizando uma cessão de crédito, porque eu, que era o credor, ao vender esse precatório a um terceiro, faço o quê, gente? A transferência dos meus direitos na relação obrigacional, a transferência daquela minha posição de sujeito ativo para este terceiro. Então, esse terceiro agora é quem passa a ser o credor, tá? A cessão de crédito, ela pode tanto ser onerosa, que foi esse exemplo que eu dei aqui para vocês, né? Todos os exemplos que eu dei aqui para vocês, dessa transferência de créditos a uma instituição financeira, da questão do precatório, que é quando aquele que cede o credor originário, ele ganha algum tipo de valor para poder transferir os seus direitos, para poder transferir essa sua posição de sujeito ativo a um terceiro, ou ela pode ser gratuita, o que não é muito comum, que é quando eu transfiro o meu crédito a um terceiro sem cobrar nada, sem ganhar nada em troca, e aí nós temos uma espécie de doação, não é isso? Quando eu falo, então, na cessão de crédito, eu acho que vocês já perceberam, eu tenho 3 personagens, tá? Quem são esses 3 personagens, gente? O primeiro deles é o credor originário, é aquele credor que vai transferir os seus direitos a um terceiro, não é isso? No exemplo do precatório que eu acabei de dar aqui para vocês, esse credor que transfere os seus direitos a um terceiro seria eu, Carolina, que ganhei uma ação em face da União. O credor, gente, que transfere os seus direitos, ele vai ter um nome diferente aqui na cessão de crédito, tá? O nome dele vai ser cedente, ok? A nossa segunda pessoa, nosso segundo personagem aqui na cessão de crédito vai ser exatamente esse terceiro,
ou seja, a quem o credor vai transferir a sua posição na relação obrigacional. O nome desse terceiro aqui na seção de crédito vai ser cessionário. Então, nós já conhecemos duas pessoas aqui. O cedente, que é aquele que cede o seu crédito a um terceiro, que nós vamos chamá-lo de cessionário. Porém, gente, nós sabemos que uma relação obrigacional ela é constituída de credor de um lado e devedor de outro. Então, o nosso terceiro e último personagem, vai ser o devedor ou cedido. Porém, gente, o devedor, que nós vamos chamar de cedido aqui, ele não participa necessariamente da cessão. Por quê, gente? Porque é plenamente possível que o cedente, que é o meu credor originário, transfira o crédito para o cessionário sem a anuência, sem a concordância do devedor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar ciente aqui, que despenca em prova, é que a cessão de crédito pode ser realizada sem a anuência, sem a concordância do cedido, que é o devedor. Gente, pensa o seguinte, se a relação obrigacional na cessão de crédito ela continua a mesma, tá? Com as mesmas condições, com os mesmos valores, sem alterar nada ali em relação ao objeto, a única coisa que muda é o que, gente? É o credor. Não faz, então, nenhuma diferença para o devedor. O devedor ele não é prejudicado com essa cessão de crédito. Pensa o seguinte, gente, se você é devedor, faz diferença para quem você paga? No nosso primeiro exemplo, faz diferença se você está pagando para a Transamérica ou se você está pagando para Bom Pagar Limitada, desde que ele te dê um recibo e aquele recibo te libere da relação obrigacional? Não. Não faz diferença para o devedor para quem ele paga, desde que aquele adimplemento, desde que aquele pagamento tenha o efeito de uma extinção da obrigação, tá? Por isso, lembrem-se comigo, o cedido, ele não precisa dar a autorização para que a cessão de crédito entre cedente e cessionário aconteça. Porém, meus amores, o cedido, ele deve ao menos ser comunicado, ser avisado dessa cessão de crédito. Porque, gente, se agora o credor é outro, se agora o credor é o cessionário, o cedido tem que saber que houve essa modificação na relação obrigacional para que ele possa pagar a pessoa certa, não é isso? Para que ele possa pagar a quem, gente? Agora ao novo detentor do crédito, que será o meu cessionário, tá? Então, só para esse fim, a comunicação tem apenas a finalidade, tá? De fazer com que o devedor pague a pessoa correta. Isso porque, gente, não é, repito mais uma vez, necessária a anuência do devedor, do cedido, para que aconteça essa cessão de crédito. Ok, meus amores? Combinado? Gente, para que a cessão de crédito se realize, são necessários 3 requisitos, tá? Objeto, capacidade e legitimação. Vamos conversar então primeiro sobre o objeto. A regra geral é que todos os créditos podem ser objeto de cessão, tá? Ou seja, constando ali do título da obrigação, né, que pode ser objeto de cessão, ou sendo o título silente, um crédito vencido ou um crédito a vencer, tá? Em regra, qualquer crédito pode ser objeto de cessão. Essa é a nossa regra geral. Porém, o artigo 286 do Código Civil, ele traz uma ressalva, quando ele fala que, salvo se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Então, gente, o artigo 286 do Código Civil, ele me traz 3 espécies de crédito que não podem ser cedidos, tá? A primeira espécie, gente,
são aqueles créditos que, pela sua natureza, não podem ser objetos de cessão. Quais são esses créditos, gente? São aquelas relações jurídicas de caráter personalíssimo e as relacionadas com direito de família, tal como direito ao nome, aos alimentos, tá? São aqueles créditos também que têm um caráter estritamente pessoal, tá? Por exemplo, que são estabelecidos em favor de uma pessoa determinada. As minhas obrigações personalíssimas, elas não podem ser objeto de uma cessão de crédito. Como eu comento com vocês, a PUC hoje, ela é minha credora, não é isso? Ela é minha credora de uma prestação de fazer, que é o quê, gente? Ministrar essa aula de transmissão das obrigações para vocês. Porém, gente, a PUC, ela não pode ceder esse crédito. Ela não pode chegar para mim e falar, Carolina, hoje você não vai dar aula na PUC. Hoje você vai dar aula em outra instituição. Outra instituição será a sua credora. Isso não é possível, tá? Porque aqui, gente, eu tenho o exemplo, né, de uma obrigação que foi estabelecida em favor de uma pessoa determinada, então que em razão da sua natureza, ali de caráter personalíssimo, não é possível a sua cessão, ok? Outro tipo de crédito, gente, que não pode ser cedido é aquele em virtude da lei, ou seja, a lei proíbe expressamente a cessão. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de créditos que não podem ser objeto de cessão porque a lei proíbe. O primeiro deles, gente, é o benefício da justiça gratuita. Se eu sou o detentor de um benefício da justiça gratuita, eu não posso transferir este meu direito a um terceiro, tá? Se eu também sou credor de uma indenização em acidente de trabalho, eu também não posso transferir isto a um terceiro. Herança de pessoa viva também não é possível. Créditos já penhorados também não podem ser cedidos. E o exercício do direito de usufruto e também, gente, a cessão ali do direito do autor de obras intelectuais. Esses todos, gente, são exemplos de incessibilidade de crédito, ou seja, créditos que não podem ser cedidos em virtude da lei, tá? E a nossa terceira hipótese de incessibilidade, ela acontece por convenção das partes. Isso, gente, é quando as partes decidem colocar uma cláusula proibitiva de cessão ali naquela relação obrigacional. A partir do momento que as partes opõem uma cláusula proibitiva de cessão, aquele crédito não poderá ser cedido a um terceiro, tá? Porém, o artigo 286 também determina, tá, que a cláusula proibitiva de cessão, ela não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Então, gente, a cláusula proibitiva de cessão, ela pode até ser tácita, mas para que ela possa ser oposta a um terceiro de boa-fé, ela tem que estar expressa no título da obrigação. Imaginem o seguinte, imaginem que na relação que eu tenho com o Estado, é proibido, ficou convencionado entre as partes, que aquele título, que o precatório, né, que o meu crédito, não poderia ser cedido a um terceiro. Mas isso, gente, não consta do instrumento da obrigação. Isso não está expresso ali na obrigação. E mesmo assim, eu, de má fé, vou lá e cedo o meu crédito a um terceiro. Gente, se esse terceiro não sabia de nada, se ele é um cessionário de boa-fé, a cessão de crédito vai sim produzir os efeitos em relação a esse cessionário de boa-fé. Ele vai sim passar a ser o novo credor. Ah, Carol, mas você agiu de má fé. Você então vai enriquecer ilicitamente? Não, tá? O cedido, caso ele queira, pode cobrar perdas e danos diante da minha má fé, tá? Mas nada acontece ao cessionário de boa-fé. O cessionário de boa-fé, ele é o quê, gente? Ele é protegido pela sua boa-fé. Tranquilo?
Amores, o segundo requisito para que a minha cessão de crédito possa ocorrer é a capacidade. Vocês já perceberam, né, que a cessão de crédito ela importa uma alienação, porque o cedente ele cede o seu crédito a um terceiro, que no nosso exemplo aqui é o cessionário, não é isso? Então, já que a cessão importa alienação, o cedente ele tem que ser uma pessoa capaz de praticar atos de alienação. Ou seja, ele tem que ser o titular daquele crédito para que ele possa dispor daquele crédito. Então, gente, exige-se, né, não apenas a capacidade genérica ali para os atos da vida civil, mas também uma capacidade especial, que é aquela capacidade para alienar, tá? A capacidade, gente, ela é exigida de ambas as partes, porque além da cessão importar uma alienação, ela também importa uma aquisição de um direito, não é isso? O cessionário, gente, ele adquire aquele crédito. Então, também é necessário que o cessionário ele reúna condições ali para poder tomar o lugar do cedente. Então, também é necessário que o cessionário tenha tanto a capacidade genérica quanto a capacidade especial. Beleza? E o nosso terceiro requisito aqui é a legitimação. Não basta, gente, ser dotado de capacidade. Algumas pessoas elas vão carecer de legitimação para adquirir certos créditos, tá? Como exemplo, a gente tem o tutor e o curador. Gente, o tutor e o curador, eles não podem ser cessionários do pupilo e do curatelado, tá? O mesmo acontece, gente, no caso dos pais no exercício da administração dos bens ali dos filhos menores, tá? Não é possível efetuar uma cessão de crédito sem prévia autorização do juiz, porque isso é um ato que vai ultrapassar os limites da mera administração, tá? E também, se o crédito envolver algum direito real de garantia, como a hipoteca, só poderá ser cedido se houver o consentimento do outro cônjuge. É o que a gente chama de outorga uxória, tá? Outro exemplo também é no caso do falido e do inventariante judicial. Eles também não têm qualidade para efetivar cessão de crédito sem autorização judicial. Beleza? Gente, para a gente terminar esse bloco, eu vou falar com você sobre as espécies de cessão de crédito, tá? Quanto à origem, a cessão de crédito ela pode ser convencional, legal ou judicial, tá? A cessão de crédito convencional é aquela que vai resultar da declaração de vontade, não é isso? É aquela que vai resultar do acordo entre cedente e cessionário. Nesse caso, gente, a minha cessão de crédito vai ser convencional. E a minha cessão de crédito convencional, como eu já comentei com vocês, ela pode ser onerosa ou ela pode ser gratuita. Além disso, a minha cessão de crédito convencional também pode ser total, que é aquela que vai abranger a totalidade do crédito, onde o cedente ele cede todo o crédito ao cessionário, ou ela pode ser também parcial, tá? A minha cessão de crédito parcial é aquela que o cedente não transfere todo o crédito ao cessionário, ele vai reter parte do crédito, então ele ainda permanece na relação obrigacional, tá? Gente, se o crédito for cedido a mais de um cessionário, é possível, divide-se ali o crédito em dois, tá? E aí, nesse caso, eu também vou ter uma cessão parcial para cada um destes cedentes, ok? Além da minha cessão de crédito convencional, eu tenho a minha cessão de crédito legal. Gente, em muitos casos, a transmissão do crédito
do lado ativo ali da relação obrigacional, ele não acontece por um acordo entre as partes, mas sim por força da lei, tá? Um exemplo de uma obrigação, né, que a gente acabou de estudar é no caso do devedor de obrigação solidária, que ele satisfaz a dívida por inteiro. Lembra que eu comento com vocês que o devedor da obrigação solidária, que satisfaz a dívida por inteiro, ele torna-se o novo credor? Então, é como se o credor originário tivesse o quê, gente? Passado para ele o seu crédito, porque ele satisfez a dívida por inteiro. Então, a partir do momento que aquele devedor que paga o crédito todo, ele subroga-se no crédito, há uma espécie de cessão de crédito legal, tá? Outra hipótese também é do fiador que pagou integralmente a dívida. Pensem, gente, no locatário e no locador. Se o locatário é devedor, ele não paga, o fiador pode ser acionado, não pode? A partir do momento que esse fiador é acionado e ele paga a dívida toda, ele passa a ser o novo credor daquela relação obrigacional. Ele passa agora a ser o credor do cedido, tá? Ele subroga-se ali nos direitos do credor. E por fim, gente, nós temos, quanto à origem aqui, a minha cessão de crédito judicial. A minha cessão de crédito judicial, ela ocorre quando a transmissão do crédito é determinada pelo juiz, como ocorre, gente, exemplo, na nossa adjudicação, tá? Quando os credores de determinado acervo, né, de sua dívida ativa e na protação ali da sentença, destinada a suprir uma declaração de cessão por quem era obrigado a fazê-lo, tá? Então, o artigo 298 do Código Civil, ele trata de uma espécie aí de cessão judicial, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, ela acontece para adaptar ali a penhora do crédito a uma solução válida para o pagamento efetuado pelo devedor na ignorância de apreensão judicial do crédito, tá? Mas, só para ficar tranquilo na cabeça de vocês, a cessão de crédito judicial é aquela que é determinada pelo juiz. Trouxe o exemplo para vocês da adjudicação, né? Trouxe o exemplo para vocês do que acontece com os credores de um acervo, tá? Na questão da dívida ativa e na prolação da sentença, que é destinada ali a suprir uma declaração de cessão por parte de quem deveria realizar, tá? Ainda, gente, conversando sobre as espécies de cessão de crédito, a doutrina também divide a cessão de crédito quanto à responsabilidade do cedente em relação ao cedido. Gente, esta classificação aqui, que divide a cessão de crédito quanto à responsabilidade do cedente em relação ao cedido, ela despenca, tá? Aqui, gente, a minha cessão de crédito, ela pode ser pró-soluto ou pró-solvendo. A minha cessão de crédito pró-soluto é aquela em que o cedente apenas garante a existência do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. Aqui, gente, seria a seguinte hipótese. Vamos lembrar da venda do precatório. Eu vendo o meu precatório a um terceiro, então eu, cedente, cedo o meu crédito a esse terceiro, que será um cessionário, e a única coisa que eu garanto é que aquele crédito existe, que aquele precatório existe, que o crédito é totalmente válido. Porém, caso o poder público, caso o Estado, caso a União não quite este débito, aí já não é mais problema meu. Aí agora é problema do novo credor, do cessionário, porque trata-se de uma cessão de crédito pró-soluto. Eu, cedente, apenas garanti a existência do crédito, mas não me responsabilizei pela solvência do devedor, ok? Já, gente, a minha cessão de crédito pró-solvente, ela é quando o cedente obriga-se a pagar se o devedor, se o cedido for insolvente. Então, aqui,
O cedente, além de garantir a existência do crédito, ele assume o risco da insolvência do devedor, ele assume o risco da insolvência do cedido. Ou seja, ele se responsabiliza também pela solvência do devedor. Se o devedor não pagar, paga ele, ok? Gente, fiquem aí. No nosso próximo bloco, a gente vai continuar a cessão de crédito. Nós vamos conversar sobre as formas de cessão de crédito. Até daqui a pouquinho.